Saudações, meus pequenos gafanhotos! Aqui quem fala é o seu professor de física, Paulo Vieira. E estamos aqui mais uma sexta-feira compartilhando com você uma aula de física especial, rumo à realização do teu sonho, que é a sua aprovação no vestibular da Federal. E não é qualquer faculdade não, tá? Ô meu Bruguelo! Estamos aqui falando da Universidade Federal de Pernambuco, ou Universidade de Pernambuco. Eu tenho certeza que você talvez seja a primeira pessoa que realize o sonho de sua família e seja a primeira pessoa a entrar na universidade pública. Olha, na aula de hoje eu preparei um tema especial para você. Olha, se acomoda na tua cadeira agora, prepara todo o material, deixa já o caderno, a garrafinha de água, coloca uma frutinha, talvez aí um biscoitinho, porque a aula de hoje é aquela que você vai ficar atento, ligado na tomada. E aí, você tá pronto? Vamos embora, porque na aula de hoje a gente... Eita danoso, que enrolou, foi tão especial a aula que até a língua enrolou. Vamos estar falando de um dos tópicos da termologia que mais cai nos vestibulares, que é a calorimetria, tá? E de cara a gente já tem que entender que esse nome tem algumas divergências, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas nesse primeiro momento, a gente primeiro precisa definir a diferença entre calor e temperatura. São palavras que muitas vezes são utilizadas de forma errônea no nosso cotidiano. Quer uma prova disso? Quantas vezes você já chegou para alguém e disse, tá um calor arretado, e a gente aqui que mora no Recife, você já deve ter dito isso milhões de vezes, Recife tá um calor dos infernos. Pois é, meu garotinho, nós vamos aqui entender definitivamente o que é calor, tá bom? E também o que é temperatura e deixar isso claro para você. Primeiro você tem que entender que toda a matéria é feita por átomos e esses átomos, eles não estão sozinhos na natureza, tá? Esses átomos se unem formando as moléculas. E essas moléculas, elas vão apresentar três tipos de movimento. O movimento de rotação, translação e vibração. Cada movimentozinho desses requer uma quantidade de energia, que mais adiante nós vamos chamar da energia interna, ou seja, a soma de todas as energias que fazem com que as moléculas se movam, a gente vai chamar da energia interna molecular. Belezinha? Então, fica ligado porque o que acontece é que dentre esses três movimentos, o movimento de vibração da molécula, ele vai definir um padrão, e esse padrão de vibração nós vamos chamar de temperatura. Ah, moleque! Então, o que é temperatura? Temperatura é o grau de vibração que a molécula tem. Então, uma molécula, ela já está vibrando, ou seja, ela já apresenta uma temperatura. Olha aí, Robertão, manda essa imagem aí, Robertão, porque eu quero que o povo veja, Robertão. Mostra essa imagem aí, ó, fica atento que você tem um movimento de translação. Robertão, bota também essa imagem aí que eu quero que o povo me veja e veja essa foto, Robertão. Muito bem, Robertão. Olha só, você vai ter um movimento de translação, o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e o de vibração. Ele vai estar dando lá o remeleixo. Pois é, essa vibração é o que a gente define como temperatura. Então, temperatura é o grau de vibração que as moléculas têm. E essa temperatura, ela é diretamente proporcional à energia cinética que a molécula tem, exatamente por ela estar em movimento. E aí você diz, Paulo, então peraí, então temperatura é o grau de agitação e o que é calor? Pois bem, o que acontece é que todas as moléculas, por natureza, já vibram. E se existe uma vibração, a natureza ela busca um equilíbrio. E o que vai acontecer é que o corpo que apresentar a maior vibração, significa que ele tem mais energia acumulada dentro dele. E para se estabelecer o equilíbrio, vamos transferir a energia de quem tem mais energia para aquele que tem menos energia. E essa energia de trânsito, essa energia que está sendo transmitida do corpo de maior temperatura para aquele de menor temperatura, vamos chamar de calor. Sendo assim, calor não é uma sensação térmica. Calor é a energia que é transmitida de um corpo para outro até que se haja o equilíbrio térmico. E o que vem a ser esse equilíbrio térmico
a chamada lei zero da termodinâmica, que quando são os corpos mantendo-se a mesma temperatura. Então, dá uma olhada nessa imagem que você percebe que você tem as moléculas na cor vermelha, mais agitadas, e a molécula da cor azul, mais calminha, mais tranquila, e o fato de existir essa diferença de vibração vai ser transmitido essa energia que nós vamos chamar de calor. E aí você deve estar pensando assim, ah, Paulinho, e essa sensação, calor não é aquela sensação que eu sinto, não? Não, mequetrefe, calor é uma energia, energia essa que só vai existir enquanto ela for transferida de quem? Daquele que tem maior temperatura para aquele que tem a menor temperatura. No momento que existe o equilíbrio térmico, esse calor simplesmente ele cessa a sua transmissão. Pois é, o calor ele tem um início, meio e fim. No equilíbrio térmico, o calor deixa de existir. Aí você deve estar perguntando, e o que é que eu sinto? Ô, mequetrefe, o que você sente são reações que sua mente vai gerar exatamente pela perda ou ganho dessa energia. Quando o nosso corpo ele perde calor, vamos ter uma percepção sensorial do frio. Pois é, então quando você está sentindo frio, é porque você está perdendo calor. Da mesma forma, quando você está em um meio em que a temperatura adentra a você, ou seja, você está recebendo essa energia, aí você vai sentir quentura. Então o termo correto não é, eu tô com calor, mequetrefe, não fala isso. O correto, meu pequeno gafanhoto, é você dizer estar quente. E aí, gostou? Eu tenho certeza que você não sabia dessa. Então, temos aí dois objetos. Robertão, joga na tela, Robertão. Temos aí dois objetos, o objeto A e o objeto B. E no primeiro momento, o objeto A vai ter uma temperatura maior do que o de B. Então, veja que o fluxo de calor vai estar sendo transmitido de A para B exatamente por causa da diferença da temperatura. E no momento que essa temperatura ela se tornar igual, é quando nós temos o equilíbrio térmico. O que é que vai acontecer? Olha! O calor, ele simplesmente para de cessar. Robertão, joga para mim, Robertão! E aí, galerinha, o que vem a ser então esse calor? A energia que foi transmitida pela diferença de temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Esse calor, ele vai ter uma unidade, tá? Esse calor, ele pode ser como unidade a caloria, como também o Joule. É importante que você entenda que existe um fator de transformação entre a caloria e o Joule. Então, vamos fazer essa retomada? Lembre-se, temperatura é o grau de agitação das moléculas. A agitação essa que é medida por uma escala, que pode ser na escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Já calor é uma energia térmica de transição entre os corpos até atingirem o equilíbrio térmico. E quando esse equilíbrio térmico atinge, o calor ele deixa de existir. Lembrando sempre que as sensações térmicas de quente e frio significa eu receber calor sentindo quente, perdendo calor, sentindo frio. Então, sabendo disso, vamos lá, seguindo com nossa aula, a gente vai entender agora como esse calor ele vai ser transmitido. Ou seja, Paulinho, como é que eu vou fazer com que a energia térmica que está aqui em um objeto seja transmitida para um outro objeto? E essa transmissão, ela vai ser por meio da propagação de calor. E antes da gente seguir, eu quero te fazer uma pergunta, um desafio. Você já viu um pássaro quando fica com as suas penas bastante eriçadas, com aqueles pelinhos arrepiados, parecendo que deram um cheiro no cangote dele? Você já viu um pássaro desse jeito? Eu tenho certeza que você já notou isso. E eu quero te perguntar, você sabia o porquê dele ficar desse jeito? E eu vou te dizer mais. A resposta tem muito a ver com aquilo que nós vamos estar estudando nesta tarde de hoje. Vamos comigo, porque você vai aprender que a primeira forma de propagar esse calor chama-se condução, que é quando a energia ela vai sendo propagada molécula a molécula. O processo de propagação por condução, ele vai ocorrer, sabe naquela situação que você está lá na cozinha fazendo um lanchezinho, ligou o fogo e esqueceu a frigideira com um garfo no fogo. E aí tocou o telefone, era mozão. Aí você, oi mozão, tudo bom? Não sei o que lá. E aí você diz, vou desligar. Não, desligar tudo, desligar você. Quando você passou ali tanto tempo que foi pegar o garfo, sentiu ele quente. Já aconteceu contigo? Eu tenho certeza que sim, né, mequetrefe? Mas por que o garfo aqueceu? Por um motivo muito simples.
Qual é o motivo? Por causa da transmissão de calor molécula a molécula, e o nome desse processo chama-se condução. Nesses tipos de processo de propagação é importante você saber quais são os meios da matéria que é mais fácil essa propagação e quais são os meios da matéria que se torna mais difícil. Então, a propagação de calor por condução, por ser uma propagação molécula a molécula, ela será melhor nos meios sólidos e nos meios líquidos e gasosos não tanto. Então, vamos colocar agora situações do nosso cotidiano, por exemplo, o revestimento das paredes para que elas tenham isolamento térmico. Hoje em dia, sim, tem que se ter essa consciência ambiental para que se haja uma economia de energia, até mesmo com o uso do próprio ar-condicionado. Então, esse isolamento que são colocados em alguns revestimentos das paredes serve exatamente para impedir a propagação de calor por condução. Então, ó, tá aí, ó. Dessa forma, o calor que está sendo transmitido por meio de uma parede, nós vamos ter uma equação chamada equação de Fourier, no qual ela trabalha a ideia de que a área de contato... Você já deve ter visto aquela pessoa que diz assim, ah, ele é mais gordinho, não sente frio não. Ô, Mequetrefe, não vai dizer isso, Mequetrefe. Mas talvez você possa estar com esse pensamento por causa da área. E você tem aquela ideia que quanto maior a área, mais energia ele vai perder. Mas olha o paradoxo, que se ele tem uma área grande, ele era para sentir mais frio, é ou não é? Já que ele estaria perdendo ou ganhando energia. Mas na verdade, esse fluxo de calor está associado a características da condutibilidade térmica, que significa o material de que é feito esse revestimento. Sabe as jaquetas de couro, de linho, de algodão, ou talvez, né, não é muito legal não, mas de pele de animais, isso daí pode estar acarretando, tá, essa questão da propagação. Então, a equação de Fourier, ela trabalha a ideia da condutibilidade vezes a área de contato por onde esse fluxo vai ser transmitido e a variação de temperatura do meio interno para o meio externo, e tudo isso dividido pela espessura da parede. Então, ó, vê essa imagem e você percebe que essa esponja que está sendo colocada entre o concreto, entre os tijolos, é exatamente para que a propagação entre as moléculas se torne mais difícil. Dessa maneira, você vai ter um isolamento térmico, fazendo com que esse ambiente consiga manter a temperatura por mais tempo. Então, a condução térmica ela também pode ser vista nos iglus. Pois é, o iglu, aí você vai para ali, vai botar um negócio de gelo no meio do gelo, não tem lógica. Ô, Mequetrefe, deixa de ser assim, Mequetrefe. Tu fica reclamando também de tudo, Mequetrefe. Presta atenção, o iglu, ele tem essa parede e vai fazer com que a energia fique mantida dentro dele, evitando que você perca ou ganhe calor. Lembre-se que a sensação térmica é fruto da perda ou do ganho desse calor. Então, ó, um outro exemplo que a gente pode ter são exatamente as roupas que usamos para evitar o frio. Lembrando que essas roupas, elas não impedem o frio, elas simplesmente impedem que nosso corpo perca calor. Muito bem, dando sequência agora eu vou perguntar a você. Vamos voltar para a pergunta do pássaro. Ó, Robertão, joga esse pássaro aí na tela, Robertão. E a pergunta tá lá. Por que os pássaros eriçam suas penas no inverno? Agora eu tenho certeza que você já sabe responder. Porque no momento que ele sente frio, as penas eriçadas vão criar pequenas moléculas de ar que vão servir como um isolamento térmico. Pois é, esse isolamento térmico é fruto de que o calor por condução ele não se propaga muito bem nos meios gasosos e nem nos meios líquidos. No próximo meio de propagação vem a convecção. E o que é a convecção? É o fluxo, é a troca de calor de um meio para o outro. É esse ciclo. E esse ciclo de calor ele vai ser visto quando você aquece uma panela, ele vai ser visto quando você tem um balão, o ar-condicionado. Aí você já deve ter se perguntado, por que o ar-condicionado é colocado na parte mais alta? Pois é, porque o ar frio que é lançado, ele é mais pesado. O ar frio, pessoal, ele é mais denso e por ser mais denso ele desce, fazendo com que o ar quente, que é menos denso, por ser mais leve, suba. E esse fluxo, essa ciranda gasosa, é o que a gente chama de convecção. Dessa maneira, nós vamos ter a geladeira como exemplo de convecção de calor, nós vamos ter também outros mecanismos, como a brisa marítima. Pois é, você já deve ter percebido, porque você chega na praia e você vê aquela areia da praia quentinha,
a água gelada e daqui a pouco a água está quente, a areia está gelada e aí você deve estar se perguntando: ah, Paulinho, por que a água está quente depois? É porque o pessoal fez xixi o dia todo? Ô, Mequetrefe, para com isso, Mequetrefe. O que acontece é que existe uma convecção decorrente a essa mudança de temperatura, que na próxima aula eu vou explicar um pouco mais para você. Uma outra forma também que a gente tem da aplicação da convecção são os exaustores. Pois é, você já deve ter percebido isso em alguns galpões, em alguns estacionamentos, que é exatamente para que haja propagação de calor por convecção. Então é importante você entender que a convecção ela vai ocorrer nos meios líquidos, gasosos, mas não ocorre no vácuo, porque ela ainda precisa de material. Então, o nosso último processo de propagação de calor é a irradiação. E na irradiação é a propagação por ondas eletromagnéticas. É quando existe uma energia eletromagnética que todos nós emanamos que vai propagar essa energia. Essa propagação por irradiação ou radiação é a energia cósmica, é a energia que está vindo do Sol, é a energia que vem do fogo, é a energia que vai gerar o chamado efeito estufa ou as estufas que são utilizadas em algumas plantas para manter a temperatura. E aí vem aquela questão, você vai para o domingão para curtir a sua aprovação no vestibular e levou uma garrafa térmica. E essa garrafa térmica, ela mantém a temperatura quente ou fria. E para isso, o que é que ela tem que fazer? Impedir as três formas de propagação. E como é que ela faz isso, Paulinho? Ela vai ter uma parede com um vácuo ou esponja para impedir a condução, ela vai ter a tampa para impedir a convecção, para que não haja essa troca, e ela é espelhada por dentro para impedir a irradiação. E na verdade, pessoal, o que acontece é que esses três processos eles não vão ocorrer individualmente, eles sempre vão estar ocorrendo de uma maneira parceira, única. Por exemplo, veja aí o nosso corpo ele vai irradiar energia, o nosso corpo ele vai ter a convecção por meio da transpiração, o nosso corpo ele vai também ter a condução. Então, sempre que a gente tem uma propagação de energia, essa energia ela vai sendo ocorrida pelos três processos. E aí, você que está em casa, vamos fazer aquela nossa revisão esperta? Então, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu que calor é uma energia térmica de transição, aprendemos que temperatura é o grau de agitação das moléculas e que esse calor ele pode ser propagado de três formas: por condução, convecção e irradiação. E que cada uma dessas propagações, elas têm os meios que são mais eficientes e aqueles que não são tantos. Galerinha, estamos agora finalizando mais uma aula nossa, espero que você tenha gostado. Então vai lá no meu Instagram, @PauloVieiraHipnose, manda lá teus comentários que eu quero ouvir você. Olha, você que está aí me assistindo, eu quero te ouvir, eu quero saber como você está, eu quero saber se você está estudando, como eu posso te ajudar. Então, finalizamos aqui e daqui a pouquinho a gente volta para mais uma aula. Então, um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau! Saudações, meus pequenos gafanhotos! Você pensou que eu ia deixar você sem fazer exercício? Ah, te trolei! Eu sabia que você estava me esperando. Então vamos lá exercitar sobre esse tópico da aula de hoje. Vamos lá! Uma garrafa térmica em uma determinada marca foi construída de forma a diminuir a troca de calor com o ambiente, que podem ocorrer por três processos: condução, convecção e irradiação. Pode também ser chamado de irradiação. Dentre essas variações características, podemos citar, vamos lá. 1. A ampola interna da garrafa feita de plástico. Lembrou? Isso vai impedir o quê? A convecção. 2. A ampola possui paredes duplas e essas paredes são feitas de vácuo. Lembrou? Vai impedir a condução. 3. A superfície interna da ampola é espelhada. Ah, Mequetrefe, tu sabe que isso aí é para impedir a irradiação. E ele quer saber qual é a alternativa. Vamos lá? E aí já achou? Já tá fácil. A primeira vai ser a convecção, a segunda a condução e a terceira irradiação, dando como gabarito letra C de cachorrão. E aí, em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos, blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio, e fisicamente essas sensações ocorrem pelo fato de que o corpo humano libera calor, que é a energia transferida de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles.
A utilização da vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Tá lembrado? Ó, lembre que nosso corpo ele sente frio porque ele perde calor. Então, possui propriedade de gerar calor? Fala sério, mequetrefe, pula essa. É constituído de material denso que não permite a entrada de ar? Fala sério, não tem nada de material denso. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Exatamente, ou seja, ele impede essa transferência, fazendo com que o corpo ele não perca calor. Então, galerinha, com isso a gente finaliza agora a nossa aula e eu espero que você tenha gostado. Já sabe, vai lá no meu Instagram, @PauloVieira, hipnose com H, tá? Não vai escrever hipnose com I, não me mata de vergonha não. Eu vou ter o maior prazer em te acolher lá e ouvir você e saber a sua opinião das nossas aulas. Um grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau!